Olá, bom dia. Quinta-feira, 28 de outubro. Jair Bolsonaro pode ser transferido para o complexo da Papuda, caso condenado. Cumprimento da pena em unidade militar ou em sala da Polícia Federal é descartado. O benefício só vale para prisões preventivas. E adiada na Câmara dos Deputados a votação da PEC da impunidade, que pretende alterar regras de imunidade parlamentar. A sessão foi considerada uma derrota da oposição, que busca aprovação a qualquer custo. Em São Paulo, mega operação da Polícia Federal desarticula nesta manhã um esquema milionário de lavagem de dinheiro, que liga o crime organizado do PCC a postos de combustíveis e até agentes financeiros da Faria Lima. Clima tenso na Argentina. Após escândalo de corrupção, Javier Milei tenta sair às ruas para fazer campanha e é recebido pela população com pedradas. O presidente foi retirado às pressas da carreata. Vem acompanhar com a gente as principais notícias do dia no Brasil e no mundo, aqui no TVT News, primeira edição, direto da Avenida Paulista. É isso, vamos juntos! A revista britânica The Economist, que não é nada comunista, acaba de divulgar a nova capa da edição semanal, que traz Jair Bolsonaro com a seguinte manchete: o julgamento de Jair Bolsonaro, o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos. O título da reportagem diz assim, olha, o Brasil oferece aos Estados Unidos uma lição de maturidade democrática. É um teste de como países podem se recuperar de uma febre populista. Já quero chamar a Rose Martins e o Eduardo Castro aqui comigo para a gente falar um pouquinho sobre essa capa, porque é isso, assim, a The Economist não é conhecida por ser uma revista, um meio inclinado à esquerda. E também é importante notar que quando fala sobre essa febre populista, é uma febre populista de extrema-direita que tem tomado vários países, né? Bom dia, Rose, quero começar com você. Bom dia, Thalita, bom dia, Edu, que está aí de casa, e todos que estão nos acompanhando. É claramente um recado também para o Donald Trump, né? E para os americanos e os americanos de extrema-direita. Como você disse, é uma revista totalmente fora de suspeita de ter alguma inclinação pró-governo do Brasil, né? Inclusive é uma revista considerada um farol dos economistas liberais, né? Para onde deve ir a economia e qual é a opinião dessa grande burguesia internacional, né? Que é muito pequena, apesar de ser global. Então é um recado também para o Donald Trump, para esses governos de extrema direita, porque o Brasil acabou fazendo algo inédito na sua história também, e realmente é um exemplo, o que a gente está assistindo aqui é um exemplo. Como eu disse em outra participação, acho que a gente vai precisar abrir um novo capítulo depois da condenação do Bolsonaro, mas é muito importante que um político que deu todos os sinais de que não respeitaria, assim como Donald Trump fez nos Estados Unidos, mas não teve sucesso, de que não respeitaria o resultado das urnas, a nossa democracia está sendo julgado exatamente por esse crime, por não respeitar a democracia brasileira. E o Donald Trump lá, ele volta com muito mais votos, muito mais empoderado até, né, porque na eleição de 2016 o Donald Trump não ganhou pelo voto popular, né, ele ganhou no colégio eleitoral, mas nada aconteceu. Ele, além da invasão do Capitólio, ele enfrentou outros processos, inclusive de assédio sexual, e voltou à presidência e agora ainda mais autoritário. Então é realmente uma lição que o Brasil tem, um recado para os Estados Unidos e um exemplo do que a gente está fazendo. E é curioso destrinchar para quem não compreendeu essa capa. Jair Bolsonaro está vestido, está usando essa fantasia que marcou muito a invasão do Capitólio. Naquele foi em 2021, se eu não me engano. Foi isso, em 2021, 6 de janeiro de 2021, né? Pois é, sim. E essa é a fantasia de uma pessoa que fez essa invasão ao Capitólio, foi julgada por isso, se eu não me engano. Mas é isso, fica a lição aqui. O Brasil está julgando muito mais rapidamente e com muito mais rigor esses ataques golpistas à democracia. E lá o Donald Trump também instigou os ataques, né? Por mais que ele tenha tentado passar depois ao largo, ele instigou. Eu me lembro que na época ele tinha uma conta no Twitter, porque ele ficou um tempo banido, né? E os tweets dele foi no sentido de que aquilo ali sim estava fazendo valer a democracia dos Estados Unidos. Sim. Edu, quero te ouvir sobre isso também. Bom dia, Edu.
Bom dia, Thalio. Bom dia, Rose. Bom dia quem nos acompanha. É esse cara aí dos chifres, né? Não o Bolsonaro. Isso é outra conversa. O cara dos chifres aí na fotografia, no desenho, né, ele usa esse chapéu aí, esse troço da cabeça, como você está dizendo, por causa de do principal, aquele que virou não vou chamar de principal, né, mas aquele que virou o símbolo da invasão do Capitólio, e ele foi perdoado. Porque não foi só ele, né? Foram todos. Trump, no primeiro dia de governo, perdoou todos esses caras. Por isso tem também essa simbologia aí colocada. E como vocês bem disseram, né? The Economist não quer dizer the comunista, né? É justo o contrário. E é capa mesmo, né? Não é só uma boa imagem que eles colocam na capa e depois fazem uma reportagem menor. Não. Tem duas grandes reportagens, essa que está aí, sobre o que o Brasil pode ensinar aos Estados Unidos, e tem uma outra que chama que é um capítulo lá, uma seção que eles têm que chama Long Reads, de leitura longa, para ler bastante sobre o assunto, né? A história não contada do estranho e doido, da estranha e doida tentativa de golpe, como o ex-presidente do Brasil e os seus aliados tentaram derrubar a democracia. Tem até desenho, tem sketch lá, desenho mesmo na reportagem, ou seja, não é apenas a capa. E eu imagino que na Faria Lima a turma ficou bem chateada hoje, porque quem chega cedo para trabalhar, e eles gostam de trabalhar 14, 15, 20 horas por dia, né? Quem chegou lá às 6 horas da manhã vindo de patinete, encontrou essa capa da Economist e depois a PF bateu na porta. Eu imagino que não está sendo fácil. Não vai ser fácil o happy hour hoje ali na Rua Funchal, não. A gente vai falar sobre isso, inclusive, nessa edição ainda, trazer detalhes sobre essa operação da Polícia Federal em 10 estados brasileiros. Mas olha só, continuando, vamos para cá. Foram 5 dias para o julgamento de Jair... Faltam 5 dias para o julgamento de Jair Bolsonaro na ação penal do golpe. A vigilância é permanente em frente à casa do réu Bolsonaro, no condomínio de luxo, onde ele vive em Brasília. Agentes vigiam 24 horas por dia a porta da residência, como você pode ver aí nas imagens. A presença é discreta e os agentes da Polícia Penal não estão fardados, eles usam apenas uma roupa preta. A guarda foi montada depois de pedido da Procuradoria-Geral da República, acatado pelo Supremo. Pedido esse motivado pela denúncia do deputado Lindbergh Faria, que apontava um risco de fuga para a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. A embaixada fica a 10 minutos de carro da casa de Bolsonaro. Uma vez lá, o réu poderia pedir asilo aos americanos. Uma outra possibilidade que a decisão de Moraes busca evitar é que Bolsonaro seja recolhido por algum veículo diplomático. O ex-presidente poderia causar um incidente internacional caso entre em qualquer veículo identificado com uma placa de serviço diplomático, aquela antiga placa azul. Moradores do condomínio de Bolsonaro concordaram em compartilhar imagens externas das câmeras de segurança com a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. A alegação é impedir ações criminosas e evitar acessos indesejados. Rose, Edu, é isso. A segurança foi reforçada, o que faz com que uma fuga nesse momento seja de fato muito difícil. Mesmo porque ele está proibido também de se comunicar via ali celular ou qualquer outro tipo de mensagem com qualquer pessoa que tenha função diplomática. Então, até para combinar essa fuga de alguma maneira, se torna muito difícil. Não que ele não tenha feito isso no passado, porque a gente viu através do inquérito da Polícia Federal que ele sim se comunicou com pessoas aí no sentido de construir esse golpe, né, praticado ali desde os Estados Unidos. Mas é isso. Os limites aí são tamanhos nesse momento, né? Eu acredito que sim, acho muito difícil nesse momento, principalmente está chegando muito próximo do julgamento. E como foi reforçada a segurança, porque essa era uma questão, e o Lindbergh fez muito bem, ele teve um papel fundamental em falar publicamente sobre isso, inclusive, né, para deixar claro, porque se acontecesse alguma coisa depois, né, dele realmente conseguisse fugir, não teria sido uma comunicação só institucional, mas para toda a população brasileira. Mas acho muito difícil, depois do reforço da segurança, eu acho que o Bolsonaro tem também medido as consequências disso, até mesmo politicamente. Inclusive,
pro Eduardo, para uma situação que pode complicar até a vida do Eduardo. Então, eu acho que o que a gente vai assistir mesmo vai ser o julgamento do Bolsonaro. Eu acho que chegando nessa reta final, dificilmente a gente vai ver um cenário de fuga, né? Embora ele quisesse, como você disse, né, Thalita, ele quisesse fazer isso, a minuta lá em relação à Argentina, né, o pedido de asilo na Argentina, também deixou isso claro, que ele tinha alguns planos. Perfeito. Edu? Tem um detalhe, Thali, que passou despercebido, inclusive por nós, não é, que é interessante lembrar, que é o seguinte: a lei americana não permite pedido de asilo em embaixada. A lei americana de asilo e de solicitação de guarida não permite que isso aconteça na embaixada. Por quê? Isso vem depois do Vietnã. Lembra quando terminou a invasão do Vietnã? A última imagem que se tem da guerra do Vietnã é o helicóptero, na verdade um monte de helicópteros pousando em cima da embaixada em Saigon, e o pessoal pulando pelo muro para entrar na embaixada, porque eles queriam asilo e eles queriam ir embora do país. Era principalmente os locais, né, os sul-vietnamitas, que prestaram serviço para os americanos. Aí você vai lembrar da imagem do Afeganistão, eles foram para a pista do aeroporto, tentar entrar no avião à força. Por quê? Porque a lei norte-americana diz que você não pode pedir o asilo dentro da embaixada. Você tem que estar ou em aeroporto norte-americano, posto de fronteira, né? Aeroporto, aquela fronteira com o México, as várias entradas da fronteira com o México, ou então já dentro dos Estados Unidos. Isso, a mim, passou despercebido. Ou seja, ele não adiantava ele fugir para a embaixada. Ele tinha que fugir para o aeroporto. Ele tinha que subir num avião americano e ir embora para os Estados Unidos. Sabe que eu tenho reparado que realmente, eu não sabia dessa informação que você trouxe, mas ninguém fala sobre essa ida de fato para que ele busque um asilo diplomático nos Estados Unidos. Lindbergh faz essa denúncia assim, mas no sentido de causar um incidente diplomático. Quando eu li sobre essa questão dele pular no carro, por exemplo, de uma embaixada americana, é no sentido de causar um incidente diplomático, que vai pegar muito mal para o Brasil. Porque, apesar, de fato, como você traz, de os Estados Unidos não poderem aceitar, de repente, que ele faça esse pedido numa embaixada, imagina o tamanho do problema que ele vai estar criando aqui para o governo Lula e para o Brasil, não? O que não quer dizer que não seria quebrada mais essa lei, porque nesse momento lei nos Estados Unidos é um negócio que não existe, principalmente valendo para a imigração, não é? Porque se a lei diz que você não pode pedir fora do país, você tem que pedir dentro do país ou na fronteira. Esse monte de gente que está indo querer regularizar sua situação nos Estados Unidos está sendo preso dentro do tribunal, né? Então, ou seja, ia ser uma confusão. O que você está dizendo, ele não sei nem se ele sabe. Esses caras, vide a advogada da Carla Zambelli, o advogado da Carla Zambelli, falou para ela, se é que ela consultou um advogado, falou: olha, você é intocável na Itália, né? E ela dizem, pelo caminho, que ela foi para os Estados Unidos. Tinha uma genialidade de conhecimento enorme. Então, não dá para dizer que ele sabe ou ele não sabe. O que a gente sabe é que ele tentou em 3 países, não é? Ou pelo menos esboçou a tentativa na Argentina, fez a tentativa na Hungria, porque eu sempre repito, o carnaval na Hungria, não é, o carnaval de Budapeste não é tão bom assim para ele passar a sexta-feira à noite e o sábado de carnaval lá para assistir pela televisão por satélite do embaixador o carnaval, o desfile de Budapeste, né? E essa dos Estados Unidos. Então, tudo para resumir, dizer que a Rose tem toda a razão. Adiós, muchacho. Já se foi. Olha só, o jornalista Igor Gadelha traz a informação de que o ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para o complexo da Papuda, em Brasília, caso ele seja condenado na ação penal do golpe. Havia especulações de que Bolsonaro poderia cumprir essa pena em uma unidade militar ou em uma sala da Polícia Federal. Mas, segundo o Código de Processo Penal, esse tipo de benefício só vale para prisões preventivas. Moraes também pretende mandar para a Papuda outros investigados, criando no presídio o que aliados do ministro chamam de ala golpista.
E os problemas de Bolsonaro podem aumentar, viu? Se ele for condenado, ele também deve perder a patente militar. Ministros do Supremo Tribunal Militar defendem que essa é uma decisão exclusiva deles. E parte do colegiado já se manifesta a favor da expulsão de Bolsonaro das Forças Armadas por comportamento considerado indigno. O que seria, assim, a cereja no bolo, não é? É para a gente encerrar, de fato, esse capítulo da nossa história. E digo mais, para além de Jair Bolsonaro responder e ser expulso das forças militares, a gente tem, por exemplo, General Heleno podendo sofrer o mesmo. Uma pessoa que foi condecorada com todas as honras pelo Exército Brasileiro, pelas forças militares, podendo ser expulsa de fato. Então, assim, é de uma grandiosidade isso que a gente está vivendo por diversos motivos, Rose. Só queria fazer um comentário em relação à fala anterior do Edu, porque eu também não tinha conhecimento dessa questão da embaixada, mas como o Edu mesmo disse, nos Estados Unidos não está dando para contar muito com a justiça e a institucionalidade regular, né? Então, realmente poderia criar um caos caso ele fosse para a embaixada, mesmo, né, que isso não esteja previsto na lei dos Estados Unidos, é o que o Lindbergh falou também, né? Um incidente diplomático, porque ia ter alguma repercussão, né? O Donald Trump não ia simplesmente falar, não tem como te dar asilo. Algum burburinho, alguma confusão ia ter. No caso da perda de patente do Bolsonaro, veja bem, o Supremo está bem firme na condenação do Bolsonaro e nas consequências dessa condenação. Porque me parece que competir à justiça militar fazer a perda de patente, uma vez que quando algum militar é condenado a mais de 2 anos de prisão, que vai ser o caso do Bolsonaro. Mas tem um entendimento, pelo menos a partir de 2023, de que o Supremo também tem essa prerrogativa. E dentro da primeira turma também já está caminhando para um consenso de que ele já deve ser condenado e perder a patente, assim como o general Augusto Heleno. Pode criar algum atrito com a justiça militar, que falou que quer fazer também o julgamento e que ali também há um consenso, indicou que há também um consenso para ali o Bolsonaro também perder a patente. Mas a gente sabe, quando a gente está falando dos militares no Brasil, nada é confiável. Mas os movimentos são realmente de que o Bolsonaro vai ser condenado e que após a condenação final do julgamento também vai ser discutida a perda de patente do Bolsonaro, ou seja, a expulsão do Bolsonaro das Forças Armadas, e pode acontecer também com os outros militares. O que une Estados Unidos e Brasil nesse momento são as dúvidas que pairam sobre as institucionalidades. Né? Exatamente. É isso. Edu? E não seriam só eles dois, né? Tem General Braga Neto, tem aquele general que desenhou os seus próprios pensamentos e depois imprimiu. Tem uma série, tem o Cid, Tenente Coronel Cid. Só que daí tem uma coisa, né? Eles que já são... Esse senhor aí, Jair Bolsonaro, que já é um morto-vivo na política, vai virar um morto-ficto. Como todos esses caras vão continuar nos dando despesa, tanto na prisão, quanto as famílias recebendo esse verdadeiro absurdo que é milico, que é ladrão, que é corrupto, que é safado, que é assassino. A família continua recebendo. Não é? Falam do auxílio reclusão, veja você. E isso existe no Exército Brasileiro, exatamente como existe também na magistratura. Não é? É a grande punição que esses caras recebem. Aí eu dou razão para o... É um negócio louco, né? A gente começa a dar razão para as coisas que a direita quer para fazer a tal da reforma administrativa. Se for para pegar esses caras, eu estou dentro. Né? Se for para pegar bagrinho de novo, igual como é sempre a reforma da Previdência, sempre a reforma da Previdência para tirar os seus direitos, não dessa casta, não dessa moçada. Se for para tirar deles, que nunca entraram no rachuncho, estamos dentro, ô Hugo Mota. Vai lá, Hugo Mota. Só deixa eu corrigir uma opinião que eu dei aqui. Paira dúvida sobre a institucionalidade militar, viu? Não sobre a institucionalidade que a gente está discutindo do Supremo Tribunal Federal, né? Paira dúvidas em relação ao que o Superior Tribunal Militar pode fazer, tendo o poder de decidir sobre essas patentes. Seguinte, temos Miguel Stedley já, coordenador do Instituto Tricontinental, todas as quintas aqui com a gente. Já temos o Miguel? Ainda não? Bota ele aqui para mim. Deixa eu conversar com o Miguel também sobre tudo isso. Tá aqui. Olá, Miguel. Bom dia. Tudo bem com você? Bom dia, Thalita. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Rose. Tudo bem. Sempre uma quinta quente, né?
Pois é, pois é. Hoje tem essa operação, mega operação, né, da Polícia Federal em 10 estados, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, mas queria te ouvir em relação a esses últimos acontecimentos referentes a Jair Bolsonaro. Qual a sua avaliação? A gente tem discutido muito sobre essa prisão em regime fechado, ao que parece ela não vai acontecer antes da conclusão do julgamento e condenação de Jair Bolsonaro. Essa é a sua avaliação também? A menos que o Bolsonaro continue insistindo, né, provocando novas atitudes para forçar uma situação de uma prisão. Mas eu acho bastante improvável. Thalita, aproveitando o debate anterior, só complementar o debate que o Eduardo e a Rosa estavam fazendo. Na verdade, o Código Penal Militar prevê que automaticamente qualquer condenado a mais de 2 anos de reclusão perde a patente. A discussão que tem entre o STF e o STM é que, no entendimento do Alexandre de Moraes, quando se trata de patentes baixas, como por exemplo capitão, essa perda de patente é automática. E há um entendimento do STM que não, de que todas essas discussões têm que passar. É claro que também é simbólico, como a Rose disse, né? Recentemente eu estava lendo Utopia Autoritária, do Carlos Fico, historiador que é especialista em história militar, que ele dizia, olha, todo o processo de instabilidade da história republicana do Brasil sempre teve o papel dos militares. E eles puderam fazer isso porque eles sempre eram impunes ou sofriam anistia. Então, de fato, mais do que a condenação do Bolsonaro, todos esses militares que a gente citou aqui, vai ser um fato inédito na história do Brasil. Mas aí, no fundo, o que está em dúvida não é o futuro da patente do Bolsonaro, é como é que os tribunais militares vão lidar, por exemplo, com Augusto Heleno, que chegou no ápice da carreira, né? Ele acumulou o primeiro lugar em todos os processos de formação, é, agulhas negras, etc. É um super condecorado, né? Como é que você lida com a perda de patente de um general que alcançou tudo que era possível dentro das Forças Armadas? Então, acho que isso merece a nossa atenção depois, é como é que o Braga Neto, por exemplo, né? Como é que esses militares serão tratados, se eles vão só, entre aspas, receber essas regalias que o Eduardo falou, ou se outros privilégios serão mantidos pelo Supremo Tribunal Militar pós a condenação pelo STF, né? Família Bolsonaro, eu acho que é o tic-tac finalmente tocando, né? Eu acho que ninguém tem dúvidas do que a partir da semana que vem, do desfecho que a gente vai ter dessa condenação, né? Muito favorecido pela própria família, quer dizer, todo esse processo se acelerou, como eu acabei de dizer, desde que o Eduardo, Silas Malafaia, enfim, acharam que tinha uma bala de prata, que era o tarifaço, e isso só acelerou os processos, né? Quer dizer, a gente tinha uma situação menos de um mês de uma certa liberdade para uma tornozeleira, para uma prisão domiciliar, né? Para uma situação do Eduardo Bolsonaro de licença para um autoexílio permanente, para possibilidades ou não de perda de mandato, mas independente disso, o que eu acho mais importante, e que de certa forma a gente debatia na semana passada, é que ao mesmo tempo, além de acelerar um processo jurídico, também acelerou uma queima da base eleitoral que o bolsonarismo tinha, né? O Eduardo comentou isso, antes elegia com certeza deputados federais, agora não sei se elege federais, né? Então há também uma queima desse acúmulo eleitoral do bolsonarismo, que praticamente o que a gente tem visto nas últimas 2 semanas é que a última cartada que o Bolsonaro tinha na política, que era ser uma espécie de pedágio, ou a pessoa que iria ungir quem seria o candidato da direita, da extrema-direita nas eleições de 2026, ou que pudesse colocar o nome da sua família para manter algum poder político, isso se perdeu. Hoje, a opinião dos bolsonaros para definir quem será o candidato não importa mais, né? Então, não elege presidente, não sei se elege deputado federal, concordo com o Eduardo, né? Não sei se o Eduardo Bolsonaro elegível conseguiria se eleger senador, né, por São Paulo, algo assim como era o plano dele. Então, o futuro do bolsonarismo diminuiu muito rápido, que não significa de forma alguma, como a gente também viu nessas últimas semanas, na verdade antes disso, que o encolhimento do bolsonarismo seja o encolhimento da extrema-direita. O que a gente vê são outros candidatos a assumir uma vida
e uma pauta política que permanece de muitas formas, em especial no Centrão, na Superfederação, mas também aí em alguns governadores, né? Agora, o destino deles, eu acho que não vai ser a Papuda, Thalita. Dando um pitaco, você sabe que eu sou ruim de aposta, mas vou gastar os meus centavos aqui. É, tem essa discussão, né, de que, de fato, a cárceres da Polícia Federal são para situações provisórias, etc., mas a gente tem duas situações anteriores. Uma foi da situação do presidente Lula quando esteve na Lava Jato, né? Então, toda aquela situação, enfim. E aí, o cárcere na Polícia Federal com uma saída, mas agora, recentemente, com o Collor de Mello também. Haviam as duas opções. O Alexandre de Moraes colocou a possibilidade dele escolher o local da pena entre Brasília e Maceió, ele escolheu Maceió, também foi para uma superintendência da Polícia Federal. Contra essa. Então, claro, é um jogo de cintura aí, é uma brecha, digamos assim, né? Considerando, enfim, o que é certo. Há um entendimento, pelo menos no caso do Bolsonaro, que ele não deva ir para quartéis militares, né? De novo, não sei se isso se aplicaria ao Augusto Heleno, ao Braga Neto, etc., né? Contra a Papuda, apesar de que eles já tenham uma cela preparada, porque também consideraram a possibilidade de uma prisão em definitivo, tem o fato de que é uma penitenciária superlotada, como muitos do país, isso poderia justificar risco, etc. E por outro lado, também é meio que previsto que a partir do momento da condenação tenha aí um pedido de prisão domiciliar, considerando o fato da idade do Bolsonaro, problemas de saúde, etc. Enfim, então hoje eu trabalharia com a ideia de uma permanência dessa prisão domiciliar, ainda que talvez em algum momento, para alegria da torcida, a gente tenha alguns dias aí, não de carnaval uruguaio, húngaro, né? Mas de uma Papuda, de uma superintendência, pelo menos para fazer esse agrado para a torcida. Mas acho que o destino dele é a prisão domiciliar. A gente precisaria de uma imagem para ficar na história, né? Então eu sou da mesma opinião que você. Acho que essa prisão domiciliar vai ser continuada, mas a gente precisaria desse momento de levada até um sistema prisional em regime fechado para que isso fique marcado na história. Agora você falou, né, sobre essa antecipação de uma prisão em regime fechado a depender do que faz Bolsonaro. E a gente sabe que ele vai ali até alguns limites e já ultrapassou alguns desses limites. E daí eu quero chamar nesse momento o VAR, Edu. Conta pra gente o que o VAR está mostrando. Eu quero que a gente preste atenção, né? O VAR traçou as linhas, né? Fez ali toda, né, aquele troço que eles fazem lá para ver se o cara está em impedimento, e ontem né, já temos ali, hoje em dia está se marcando impedimento por milímetros, né? Então já temos aqui o VAR dizendo que o sujeito não pode ficar em casa porque ele não sabe cumprir as regras. Eu acho que isso está, não é, como diria o Arnaldo, está claríssimo, né? Pode, Arnaldo? Não pode. Não pode. Perfeito, tá aí para vocês verem. Então, só falta Moraes dar o cartão vermelho. Enfim, o que acontece depois que se constata Dali, eu não tinha visto tal pé também, ou seja, não é apenas um ponto Eu tinha visto só a cabeça. Agora, com a imagem grande aqui na televisão, que eu estou vendo, é uma dupla infração. Tá aí. Olha, vamos falar agora sobre futuro político. O próprio Miguel já adiantou um pouquinho essa questão do Bolsonaro e a força que ele continua tendo, né? A jornalista Bela Megali revelou no jornal Globo que lideranças do Centrão e até do próprio PL minimizam os efeitos de uma eventual candidatura de Eduardo Bolsonaro à presidência sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A avaliação é que Tarcísio continua sendo o principal nome da direita para disputar o Planalto em 2026. Há também a expectativa de que Eduardo esteja inelegível até lá, uma vez que ele pode ser condenado pelo Supremo no processo que investiga sua atuação nos Estados Unidos. Integrantes do PL e do Centrão acreditam ainda que o próprio Jair Bolsonaro deve priorizar Tarcísio, visto como o único capaz de garantir a continuidade do projeto político do ex-presidente. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro voltou a atacar o ministro Alexandre de Moraes
numa participação virtual numa subcomissão da Câmara que apura violações no 8 de janeiro, o deputado afirmou que Moraes dobra a aposta em medidas autoritárias. Segundo ele, essa é a razão de sua articulação internacional por sanções contra o magistrado. Eu já acho absurdo o fato de um deputado ainda que está em alto exílio, né, como ele próprio diz, participar de uma sessão ali da Câmara criticando o próprio país. Então, assim, já acho um absurdo por conta de uma não cassação que não aconteceu até agora. Não, uma cassação que não aconteceu até agora. Mas a gente tem essas disputas políticas que continuam a acontecer. Então, de fato, Tarcísio, Eduardo Bolsonaro. Como que você vê tudo isso, Rose? O Eduardo, ele não é um nome para ser candidato. Eu nem vou entrar agora nas questões políticas, jurídicas, da viabilidade do nome dele, mas eu acho que ele não é um candidato escolhido nem pelo pai dele para ser o candidato. Existe uma questão intrafamiliar que tem a figura da Michelle, que é também a figura, depois do Bolsonaro, preferida do Valdemar, e o Eduardo entrou em conflito aberto agora com o Silas Malafaia também. Ficou claro, né, qual que era a posição do Silas, que é o articulador ali do discurso mais elevado contra o Supremo Tribunal Federal. E ele está com um problema também agora jurídico, então, que é a cereja do bolo. Como ele deixou claro naquelas mensagens vazadas, ele tem um temor de nem voltar para o Brasil, porque a situação dele se complica politicamente e juridicamente a cada dia, porque ele resolveu escalar a retórica contra o Brasil num nível que é muito difícil de voltar a uma normalidade da figura do Eduardo ser concebida com normalidade. E, ao mesmo tempo, se afasta cada vez mais ali, também acho que atingiu um ponto de não retorno do Tarcísio de Freitas, que é o queridinho nesse momento de uma parte do centrão, de uma parte da extrema-direita e de frações muito importantes da burguesia brasileira. Então, o nome do Eduardo, para profunda decepção dele, eu acho que não é aventado nem pelo próprio pai dele, que prefere, talvez, apoiar o Tarcísio com a promessa de um indulto, né, de que é o que é mais realista para ele. E a situação do Eduardo se complica a cada dia. A posição que ele decidiu adotar é absurda de todos os pontos de vista. Primeiro, em relação à nossa própria soberania, né? Como um deputado brasileiro vai para um país estrangeiro e fica instigando ataques contra o Brasil, e do ponto de vista do grupo político que ele se identifica também. Ele se isolou dentro desse próprio grupo político. Então, eu acho muito difícil a situação do Eduardo. A não ser que a gente tenha uma mudança muito drástica no quadro político da extrema-direita. Porque, só para fechar, Thalita, os movimentos que o Tarcísio de Freitas está fazendo nos últimos dias é de realmente ser candidato à presidência, o que coloca o Eduardo ainda muito mais para escanteio. Sim. Né? E como você colocou, realmente, a informação que corre em bastidor é que Jair Bolsonaro aposta muito na candidatura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Interlocutores têm afirmado que ele tem insistido para manter o nome de Michelle nas pesquisas internas do PL. Esse movimento reflete tanto a confiança pessoal na esposa, quanto esse temor de perder o controle na liderança dessa extrema-direita, né? Edu? Vamos falar sério. A colega Bela Megali deu não é? Uma bela de uma melhorada aí no que é o Bolsonaro. O grupo político dele para o futuro político, o projeto. O Bolsonaro quer anistia para ele. Ele quer ele quer eleger alguém para presidente da República cujo primeiro ato seja exatamente o mesmo primeiro ato que o Trump fez com esse cara aí, que a gente estava falando agora há pouco do chifre na cabeça do Bolsonaro. Por favor, lá ele, né, dá uma olhada lá no que a gente está falando. É a capa da Economist que saiu hoje. É só isso que ele quer. Ele não quer mais nada. Ele não quer projeto político. Ele não quer... Só quer sair da cadeia. Porque vai, seja para Papuda, seja para a casa dele com vara ou sem, seja para um quartel, seja para onde for, ele está em cana, condenado. E não pode concorrer. E esses caras não fizeram nada da vida. Essa família nunca fez nada na vida que não fosse mamar no Estado. 44 milhões de reais não são suficientes para esses caras. Eles querem continuar, sair da cadeia e continuar mamando. Porque daí também ele salva o filho dele, né? É só nisso que esses caras pensam. Eu brinquei já uma vez aqui, a Dona Bela só pensa naquilo.
Só pensam nisso. Eles não pensam em Brasil, não pensam em mais nada. Só pensam em se livrar da prisão. O resto é o que der para fazer para chegar nesse resultado. Só. Isso me leva a questionar o porquê da família Bolsonaro, de Jair Bolsonaro principalmente, ainda não ter dado esse aval para Tarcísio de Freitas. Porque muito provavelmente Tarcísio de Freitas deve ter essa negociação com a família de conceder sim uma anistia caso eleito. E agora é a figura mais forte para enfrentar o governo atual. Miguel, queria te ouvir sobre isso. Thalita, se o Bolsonaro, nesse momento, antes do julgamento, escolhe um sucessor ou já coloca, já nomeia o Tarcísio como seu sucessor, ele basicamente se retira da política no momento que ele mais precisa de apoio político, que é tentar negociar algum tipo de mitigação das penas que ele vai levar. Então ele não pode fazer isso, ele precisa estender o projeto do Bolsonaro inicialmente, óbvio que eles... Bom, o projeto inicial era tentar concorrer, mesmo sabendo que era inelegível, para criar um fato político e ser substituído ao final por um dos filhos, né? O Flávio, o Eduardo, enfim, ou a Michele, enfim. Depois já passou a ter algum tipo de poder, de definição, etc. E ao final, como o Eduardo colocou muito bem, agora ele só quer sair da prisão. E aí, claro, a família também tem que encontrar outros mecanismos de sobrevivência, né? O que eu acho que a gente precisa ficar atento nos próximos dias é que, por um lado, o Eduardo tem dito que durante o julgamento devem sair novas sanções contra o Brasil. Então nós temos que ver se isso de fato é real, se haveria esse tipo de escalonamento das pressões dos Estados Unidos sobre o Brasil, ou seja, durante o julgamento tentar incidir diretamente sobre a decisão, ampliando essas sanções. Ou, por outro lado, uma outra hipótese que a gente precisa ficar atentos é, a partir do dia 12, o Eduardo Bolsonaro vai começar um périplo pela Europa. Nada relevante, deputados de extrema-direita do Congresso, nenhum governo, enfim, nada. Mas é simbólico. Talvez significaria de que a capacidade de articulação dele nos Estados Unidos acabou. E que ele Peraí, precisa... Miguel, aí é só meter um pedido de prisão. Se ele sai dos Estados Unidos, ele só pode ir para Israel ou para a Rússia, porque são os três países, não me lembro de mais algum, que não assinaram o Tratado Internacional de Extradição. Se esse sujeito botar o pé na Itália, vai ser preso. Quer dizer, tem que ter o pedido de prisão, e o pedido de prisão tem que ser passado para a Interpol. Eu torço pela burrice dele sempre, mas acho que esse aí, depois da Zambelli, passa até da minha capacidade de abstração. Mas é real. A partir do dia 12, ele deve fazer um périplo aí por esses países. Não aprenderam nada com a história, muito menos com a recente, né? Ai, ai, me desculpem pela simplicidade, não é? Saiu. Vou me controlar. Mas, de qualquer forma, é isso que a Bela Megali traz, de que os partidos do Centrão estão considerando inelegível, é um jeito educado e sutil do Centrão dizer não importa. E é exatamente o que a Rose estava colocando para a gente. Nas últimas 2 semanas, em especial naquele jantar que a gente mencionou, onde também foi tomada a decisão de tomar a CPI do INSS, ali se selou definitivamente a candidatura Tarcísio, né, à presidência, a menos que a gente chegue em março, abril do ano que vem e ele tenha um desempenho abaixo daquele da Quest que a gente viu há 2 semanas atrás, em que ele não se demonstre um candidato com força para chegar ao segundo turno, ou que, enfim, né? Fora isso, ele seria o candidato hoje. Qual é a outra questão? Que Tarcísio, então, dentro desses acordos, possivelmente iria para o PL. E essa posição do Eduardo abre uma nova contradição, porque o PL, na prática, foi tomado pelo bolsonarismo, ele é o partido 100% da extrema-direita, o bolsonarismo tem os seus aliados em todas as posições de direção, enfim, com exceção, obviamente, do Valdemar, que é o eterno presidente do PL, enfim. Então, se de fato Eduardo mantiver nesse universo paralelo, onde ele acha que ele tem chances de concorrer, enfim,
e vá para outro partido, o que também é possível, porque tem um monte de partido nanico que com a cláusula de barreira precisaria de um puxador de votos como esse, como é que o PL ficaria nisso? Se o bolsonarismo raiz acompanha o Eduardo numa saída, ou, enfim, se eles perdem, inclusive, essa base de parlamentares, etc., se vai um grupo mais restrito. Então, esse reducionismo do bolsonarismo continuará acontecendo no próximo período, né? E os movimentos que a gente deve ter é essa definição. Se o Tarcísio permanece no Republicanos, se ele vai de fato para o PL, como tem, de certa forma, pré-acordado, e, enfim, né? Então, esse é o desenho que hoje o Tarcísio é o candidato do Centrão e da extrema-direita para tentar bater o presidente Lula. A gente deu aqui essa semana que Valdemar Costa Neto, o presidente do PL, disse que Jair Bolsonaro vai indicar o nome à presidência, a candidatura à presidência e o vice, ambos serão do PL. Então vamos aguardar realmente o que vai acontecer. Miguel, agora eu queria trazer a discussão para Congresso Nacional. Foi adiada na Câmara dos Deputados a votação da chamada PEC da impunidade, que pretende alterar as regras de imunidade parlamentar. A sessão na noite desta quarta foi marcada por pressão das bancadas e muita discussão. O relator Lafayette de Andrada apresentou apenas textos não finalizados, inviabilizando a tentativa de líderes em colocar o tema em votação na madrugada. O fim da sessão, sem votação, foi considerado uma derrota da oposição. A base do governo tem criticado essa proposta e classifica o texto como uma proteção indevida para parlamentares. Segundo a deputada Thalíria Petroni, do PSOL do Rio, o que estava em jogo era uma tentativa de o legislativo se auto-intitular judiciário e criar uma blindagem institucional. Como você interpretou, então, essa discussão que aconteceu ontem, Miguel, e esse adiamento agora, sem data, parece, para que esse debate volte à Câmara dos Deputados? Olha, finalmente uma vitória do governo no Congresso e mais uma derrota seguida do Hugo Mota. No começo da tarde de ontem, no primeiro momento, a posição do governo era: não vamos nos meter, isso é um assunto do Legislativo, mas mandavam recados para o Congresso: seguinte, olha, isso é uma afronta ao STF, vocês vão iniciar outra situação de conflito com o STF, né? Não seria propício nesse momento, enfim, mas vocês façam aí, o governo não vai se meter nisso, né? Até aí, nesse primeiro momento, o relatório do Lafayette Andrada era no sentido de restaurar a Constituição de 1988, né, que colocava a necessidade de ter autorização do Congresso para condenação, se não me engano, enfim. Mas era um texto, digamos assim, mais palatável porque voltava a um estágio que já esteve conhecido, etc. Só que, na verdade, e aí me permite corrigir, Thalita, quando o Hugo Mota chama os líderes no final da tarde, ele apresenta dois textos que ele sequer dizia quem eram os autores. E que o próprio relator disse: esse não é o meu relatório, eu não vou levar esse ao plenário, eu não vou defender. E o pior é que a qualidade desses textos era sofrível, porque alguém que estava na reunião enviou aos ministros do STF, que responderam imediatamente assim: olha, tranquilo, porque isso aí não passa no primeiro critério de inconstitucionalidade. Era um texto ruim, muito mal escrito, que, como você disse, ampliava uma série, e a própria deputada Thalita, né, que você mencionou, disse, criava uma série de obstáculos para que fosse impossível qualquer tipo de prestação de contas à justiça de algum parlamentar. E aí, nisso, mudou a posição do governo. A partir desse texto, a ministra Gleisi Hoffmann chamou os líderes dos partidos governistas por volta de 7h30 da noite, e aí houve uma posição mais incisiva do governo. Como é uma PEC, precisava 308 votos, e aí a base governista atuou para bloquear e deixou muito claro que não votaria de forma alguma esse tipo. Então, sem ter, né, mais uma vez, o Hugo Mota pegou o projetinho dele, que era uma tentativa dele de se reconciliar com o motim, né, com aqueles deputados que o expulsaram e impediram de tomar posse da cadeira na Câmara, enfim.
Então essa sinalização fracassou, assim como fracassou na semana passada a tentativa dele de colocar a reforma administrativa. Então, no fundo, para o governo acendeu a luz amarela no sentido de que o Hugo Mota está muito mais... não tem força mais para conseguir viabilizar nenhum dos tipos de projetos, isso a gente já falava, né? De que vai depender muito mais de outras articulações para poder viabilizar o imposto de renda, outras medidas, mas essa visão meio que se espalhou pela Câmara, de que a Câmara dos Deputados, pela primeira vez há muitos anos, tem um presidente fraco, né, e que não é capaz de se impor, nem impor a sua pauta, nem controlar bancadas, nem restabelecer. Então ontem o governo foi determinante, a base governista, obviamente, mas o grande derrotado, além da extrema-direita e da oposição, que pretendia usar isso como uma espécie de antessala para uma anistia, também foi o Hugo Mota. Edu, Rose, querem comentar algo sobre o que, inclusive, o Miguel traz para a gente quanto leitura, né? Essa derrota de oposição de Hugo Mota. Edu? Eu tenho aqui uma informação que eu não sei se já é de conhecimento de todos. Agora, às 8 e pouco da manhã, Baleia Rossi, líder do PMDB, soltou um tweet dizendo: estou contra os dois. Eu abri aqui. Estou contra... Agora eu perdi, porque deixa eu ver se eu encontro. Não vou achar. Mas ele disse que ele é contra os dois projetos. Líder do PMDB, né, MDB, 42 votos na Câmara, dizendo: sou contra a blindagem e sou contra a mudança no foro. Então, seguindo isso que o Miguel estava dizendo, né? A turma está desembarcando disso aí. Tá bem, em português bem claro. Eles quiseram roubar de tudo quanto foi jeito, meter a mão no orçamento. Primeiro, não vou botar na ordem, mas para fazer obras do jeito que queriam e para usar o dinheiro como queriam, se é que os meus advogados ficam felizes só com eu parando por aqui. Não contentes com isso, porque o Supremo Tribunal Federal meteu o pé nessa brincadeira, agora eles disseram assim: não, agora nós vamos mudar a justiça, para que a gente não seja pego de jeito nenhum. E querem se transformar uma categoria especial de brasileiros, que é quem autoriza a própria prisão. Como a gente estava dizendo aqui ontem, artigo 5º, cláusula pétrea, né? E princípios gerais da Constituição. Então, artigo 37 dos princípios dos funcionários do Estado. Ou seja, ia bater no Supremo, o Supremo não ia... Aqui era até uma coisa que não tinha como o Supremo sair dessa. Vamos dizer que o Supremo dissesse assim: não, vamos dar uma tirada de pé porque não dá. Era muito contra a Constituição, é muito inconstitucional esse troço. Muito, tanto um quanto o outro. Então, ia acabar dando uma baita confusão e... Polícia Federal está na rua direto. A Polícia Federal está na rua hoje com 1.400 pessoas pegando 40 operadores financeiros. Edu! Fica com medo mesmo. Ora. Aliás, deixa eu te interromper nesse momento, porque acontece nesse momento a coletiva de imprensa sobre essa operação em conjunto, Polícia Federal, Receita, Forças Estaduais. Quem fala é o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Vamos ouvir um pouco mais. Que nós combatêssemos o crime por meio de operações policiais, que, aliás, têm tido muito êxito e, crescentemente, os resultados estão aparecendo e nós estamos batendo recordes dia após dia, mês após mês, sobretudo neste governo. No dia 5 de fevereiro de 2025, fizemos a primeira reunião deste núcleo de combate ao crime organizado, depois de criado em 17 de fevereiro, com a participação não apenas de integrantes do Ministério da Justiça, mas também, especificamente, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Ministério de Minas e Energia, do CAD, da Receita Federal e do COAF. E resolvemos, num primeiro momento, focar nossas atenções na apropriação por parte do crime organizado do setor de combustíveis.
Esta concentração de esforços num problema a ser atacado, e futuramente atacaremos outros problemas também de forma setorizada, revelou-se um grande êxito. No dia 5 de fevereiro, nós determinamos ao Dr. Andrei Rodrigues que instaurasse o inquérito para investigar as organizações criminosas no setor de combustíveis. Já existiam vários inquéritos. Esse inquérito mais amplo, mais abrangente, concentrou todas as operações. Em função disso, e agora é importante que se diga, com a participação da Fazenda, dos órgãos da Receita Federal, nós deflagramos estas operações que agora, hoje, estão tendo lugar em 10 estados brasileiros. Nós temos, em primeiro lugar, esta operação Carbono Oculto, voltada a desmantelar fraudes e sonegação fiscal no setor de combustíveis, que estão sendo articulados pelo crime organizado. A outra operação, que depois serão detalhados pelos nossos técnicos, tanto da polícia quanto da Receita, foi a Operação Quasar, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras. A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar o patrimônio de origem ilícita. Tem outros dados aqui, mas vou saltá-los para dizer que, neste momento, estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Rapidamente, deixa eu explicar o que é essa operação para quem nos acompanha. A Avenida Faria Lima, coração aqui financeiro de São Paulo, virou notícia policial hoje. A Polícia Federal, a Receita e forças estaduais deflagraram essa operação Carbono Oculto contra a infiltração do PCC em diversos setores da economia. São 1.400 agentes cumprindo 200 mandados em 10 estados. Só na Faria Lima, 42 alvos entre empresas, corretoras e fundos de investimento. Esse esquema funcionava da seguinte forma: começava com o refino e a distribuição de combustível adulterado e incluía o desvio de insumos em portos. De 2020 a 2024, segundo a Receita, 1.000 empresas ligadas à facção movimentaram 52 bilhões de reais. E para lavar todo esse dinheiro, o PCC usava uma rede de corretoras, fundos imobiliários e fintechs, que transformava o lucro do crime em investimento no mercado formal. Então tá aí para vocês essas que são artes feitas pela própria Receita Federal, ilustrando como funcionava esse esquema aí do PCC. Vamos voltar para a coletiva, voltar a acompanhar Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça, detalhando essa operação. É que todas as país se entrosem, trabalhem num único sentido, que as inteligências sejam compartilhadas e as operações coordenadas. Isto nós conseguimos graças a um esforço de convencimento, de cooperação entre todas essas agências, mas nós precisamos institucionalizar isto. E a PEC da Segurança, que esperamos seja aprovada em breve, tornará uma realidade estas operações no cotidiano de combate às operações criminosas, sobretudo as facções que hoje proliferam no Brasil. Eu vou encerrar a minha breve fala neste ponto. Quero agradecer muitíssimo a colaboração do Ministério da Fazenda, dos servidores da Receita Federal, elogiar o trabalho magnífico da Polícia Federal, que tem se superado dia a dia na eficiência de suas intervenções. Quero agradecer os servidores da Casa, e é preciso também agradecer as demais agências estaduais e, por que não, a colaboração dos ministérios públicos estaduais. Muito obrigado a todos que tornaram possível que essa operação tenha sido, até esse momento, exitosa.
Quero voltar aqui para o estúdio para a gente comentar um pouquinho do que se trata essa operação, como que vocês estão vendo todas essas movimentações, porque assim, o primeiro comentário quando a gente começou a conversar sobre essa operação é o seguinte: quando qualquer pessoa vê um posto de gasolina com o preço mais baixo da gasolina, já remete a crime organizado na hora, assim. Aqui em São Paulo é isso, deve ser gasolina do PCC. Não é? Então, agora isso fica mais evidente a partir dessa operação. Edu, queria te ouvir sobre isso. Primeiro de tudo, gostaria de mostrar aqui que, conforme eu já tinha anunciado, está aqui o cano com esgoto de dinheiro. Por favor, gostaria que a gente colocasse, Guilherme, na câmera, na tela maior, para que as pessoas vissem que agora aqui é igual ao Jornal Nacional. Quando a gente vai falar de mercado financeiro roubando, quando a gente vai falar de setor privado roubando, quando a gente vai falar de governos que não sejam progressistas roubando, eu vou usar aqui o cano. E pena que eu não preparei antes aqui, também tem um sonzinho de Jornal Nacional. Vamos arrumar para a próxima vez entrar com esse barulhinho. Em 2022, estamos falando de 3 anos atrás, pelo menos, eu participei, eu fui assistir a uma palestra da Associação, Federação dos Distribuidores Nacional dos Distribuidores de Combustíveis. A conta que eles faziam é que no Rio de Janeiro, ou seja, não PCC, né? Rio de Janeiro é outro mercado, 44% dos postos de combustíveis há 3 anos estavam na mão de crime organizado. Lá não especificava qual das divisões do crime organizado, se era bicheiro, se era miliciano, se era traficante de entorpecente. Enfim, 44%, metade. No Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, há 3 anos, não deve ter mudado muita coisa, porque a gente não está sabendo muito disso, né? As notícias não são nesse sentido, são justo o contrário. A chance de você entrar num posto de gasolina que lavava dinheiro era exatamente 1 em 2. Aquele posto e esse. Se eu entrar em um dos dois, eu vou estar dando dinheiro e lavando dinheiro de crime organizado. Isso há 3 anos. Né? Isso aqui deixa claro, quem está falando agora é o ministro da Fazenda, quem deixa claro que não tem essa história de poder paralelo entranhado. E eu acho muito interessante, para usar essa expressão cândida, que se fale que é a infiltração do PCC. Não é a infiltração do PCC, é a cooptação de setores. É a cooptação de setores. Não é o geleião que está lá no posto de gasolina, não é fazendo a continha dentro da casinha lá de quanto está entrando e quanto está saindo. Não é o Marcola que está tomando conta da fazenda onde o dinheiro, onde acontece aí o sucroalcooleiro, nem da usina. Né? Como também não é o Marcola que virou juiz. Não é o Marcola que se elegeu vereador. Não é o geleião que virou prefeito. Não tem essa de o PCC fazendo. Não. Optando que esses caras se compram com dinheiro. Eu li agora de manhã que algumas fazendas estão dizendo que foram compradas à força pelo PCC. Não muito diferente do que os grandes, em muitos setores, o Miguel pode falar até melhor do que eu sobre isso, em muitas áreas do país, em várias oportunidades, os grandes fazendeiros foram lá e compraram mais ou menos da mesma forma, que estão agora anunciando que estão sendo comprados pelo PCC, de pequenos proprietários de terra. Então, não me venham com esse papo. Não venham com essa conversa. É o PCC, não é o PCC. Não é o PCC que se infiltrou e está obrigando os pobrezinhos dos empresários a fazerem o que está acontecendo. Não, senhor. Não, senhora. Não tem essa. Não existe mais poder paralelo no Brasil. Eles estão entranhados e não é o geleião, que é o prefeito da cidade do interior,
que é o vereador não sei da onde, que é o deputado federal não sei de quem. Só isso que eu gostaria de, nesse momento, acrescentar à discussão. Rapidamente, eu vou para Fernando Haddad e depois quero ouvir Miguel e Rose também. Vamos para lá. Esses fundos, por onde transitou, ministro Sidônio, 52 bilhões de reais em 4 anos. Nós estamos falando de uma operação que está bloqueando mais de 100 imóveis, que está bloqueando veículos, que está bloqueando patrimônios que pode chegar a casa de bilhões de reais. Aí você, efetivamente, você estrangula o crime. Aí você impede que ele prospere. É uma primeira grande operação, que eu espero que tenha grande repercussão, mas eu penso que é um caminho das pedras para que outras operações dessa envergadura sejam viáveis. Essa operação, ela não se faz de um mês para o outro. Você não consegue estruturar uma operação dessa de um mês para o outro. Hoje, nós temos só da Receita Federal 350 auditores na rua, cumprindo, ajudando a cumprir os mandados. Imaginem você a quantidade de policiais federais, policiais militares, policiais civis. Nós podemos estar falando de mais de 1.000 profissionais do Estado brasileiro, dos vários, de um plano federal e subnacional, agindo em proveito da justiça e do combate ao crime organizado. Então, eu acredito que nós estamos, com isso, tentando desmantelar a refinaria do crime. Nós escolhemos o setor de combustível porque é efetivamente aquele que está mais à vista. Isso tem anos que é assim. As pessoas sabem que é assim, mas precisava desse esforço de coordenação nacional para nós chegarmos no coração do problema e conseguirmos enfrentar. O governo está dando uma resposta coordenada. Eu espero que essa coordenação entre nós e com os estados subnacionais se intensifique. Olha, quero pegar esse gancho do ministro Fernando Haddad para jogar para o Miguel, porque tem algo que ele fala que é muito interessante. Ele fala nesse estrangulamento do crime organizado por meio de realmente cortar grana. E veja só, uma operação sem dar um tiro em comunidade pobre, negra, periférica. Eu acho que a gente tem que bater muito nisso. É isso que precisa ser feito. Você tem que ir lá e cortar quem está lá no alto. Não, Miguel, queria te ouvir sobre. Thalita, quando a gente olha os dados que já vieram a público sobre essa operação, ela é realmente impressionante, né? O número de agentes que a gente já mencionou aqui, o número de servidores envolvidos, isso que o ministro acabou de mencionar, quer dizer, você não faz uma ação desse porte da noite para o dia, então foi muito bem estruturada. E principalmente quando a gente vai olhar para essa movimentação que o PCC tinha na economia, em especial no mercado financeiro, a complexidade dos movimentos para que a Polícia Federal possa, né, ter indícios e receber autorização da Justiça para fazer essa operação, quer dizer, foi um trabalho muito complexo e que, ao mesmo tempo, complementando o que o Eduardo colocou, demonstra um outro grau do que nós estamos falando de crime organizado, né? Porque a gente tem, especificamente nessa operação, 3 partes, né? O centro, que é o tema dos combustíveis, então, do monopólio do comércio, do refino, da influência no refino, né? da adulteração. A gente tem um lado que é o do agronegócio, quer dizer, a compra de refinarias, de fazendas, enfim, e o lado do sistema financeiro, que eu acho que é perfeito para ilustrar o que o Eduardo estava colocando, porque assim, não é que o PCC criou uma empresa do nada, colocou ali um laranja e essa empresa da noite para o dia começou a atuar. Não, o PCC adquiriu empresas que estavam estabelecidas, bem colocadas no sistema financeiro, que já possuíam clientes, empresas que estavam entre as 10 mais de alguns dos setores do ramo. Então não é assim, eu sou um grande executivo e, nossa, descobri essa manhã que o meu chefe ou o meu proprietário é o PCC. As pessoas atuaram nos últimos anos sabendo que estavam lavando dinheiro para o crime organizado e colocaram o sistema financeiro para buscar todas as formas possíveis para lavar esse dinheiro, enfim. Então, primeiro isso, a riqueza, os dois lados complexos, a complexidade do PCC para lavar dinheiro e a capacidade da Polícia Federal em desmembrar essa complexidade.
O que também nos leva a uma outra informação do Fórum de Segurança Pública, que é muito impressionante, que é importante para a gente pensar a segurança pública, que é o seguinte: com esse tipo de combustível, garimpo ilegal, transporte, enfim, controle de internet, outros serviços, o que essas facções hoje, como o Comando Vermelho e o PCC, lucram com esses outros serviços, né, com essas outras áreas, é 10 vezes mais do que eles ganham com o tráfico de drogas. Então, muitas vezes, o discurso da extrema-direita vem todo voltado para a questão do tráfico, etc., mas você tem todos os outros ramos que são muito mais lucrativos e que, como o Eduardo colocou muito bem, já estão controlados, né, por essas facções. E aí, para a gente pensar um pouco no campo político, eu acho que a grande vencedora dessa operação é, obviamente, a Polícia Federal, mas eu digo isso pelo seguinte: está em discussão dentro do Ministério da Justiça um outro projeto, do projeto de lei antimáfia. Uma das posições que era predominante no Ministério era criar uma espécie de uma nova agência especializada em combater as facções criminosas. E essa era a disputa que tinha internamente dentro do governo, que a Polícia Federal dizia: não, essa agência já existe e é a Polícia Federal. Então, de certa forma, já havia uma redução dessa proposta dentro do governo, e com essa ação da Polícia Federal hoje, praticamente encerra essa possibilidade. O segundo vencedor, obviamente, é o governo federal. Eu não pude deixar de lembrar aqui, Eduardo, quando nós registramos a ação da Polícia Federal, que desmantelou a ação das entidades que roubavam o INSS, a Laura e o Eduardo disseram: o que tinha que ter acontecido hoje era os ministros chamarem uma coletiva às 9 da manhã, chamarem todo mundo, etc., né? Demoraram, mas aprenderam. Vocês viram que, além do Lewandowski e do Haddad, que a gente assistiu, o Haddad mencionou na fala dele, ministro Sidônio. Então, finalmente, uma ação mais coordenada dos ministérios e chamando para o governo esse protagonismo, né? E aí, terceiro, o próprio Ministério da Justiça. Eu acho que se a gente não tivesse o julgamento do Bolsonaro na próxima semana e essa paralisia que a gente tem vivido no Congresso, por conta, desde a volta do recesso, enfim, teria a possibilidade da PEC da Segurança Pública, que está barrada no Congresso há muito tempo, ganhar uma sobrevida. Então, se o governo aproveitar bem esses dias, e dependendo da repercussão pública, pode ser, mas isso teria que ser antes do julgamento, que a PEC ganhe uma sobrevida, porque ela tá nas prioridades do governo, mas no Congresso ela está lá no fim da fila. Mas, de qualquer forma, a Polícia Federal, Ministério da Justiça, PEC da Segurança, o governo saem, obviamente, ganhando de todo esse processo. E a sociedade, obviamente, né? Deixa eu voltar para lá, porque quem fala agora é o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Vamos ouvi-lo. Pessoas presas no dia de hoje. E a terceira operação é uma operação que também teve a participação da Receita Federal, acho que a Andréa vai poder detalhar com mais vagar, que foi conduzida aí sim pelo Ministério Público de São Paulo, junto com a Receita Federal na sua atividade fiscalizatória, e que se interlaça com as nossas investigações, uma vez que há alvos investigados em comum. Então, isso, o ministro Lewandowski, demonstra mais uma vez a capacidade de cooperação, de integração entre diferentes agências, para que conseguíssemos hoje fazer simultaneamente essa coordenação e essa deflagração de 3 importantes operações, ainda que, nesse caso, repito, de São Paulo, nós não temos a participação direta na investigação, mas temos alvos em comum, então, por isso, a necessária interação que tivemos para essa coordenação. Só no dia de hoje, e os dados precisam ainda ser atualizados, foram 141 veículos apreendidos, além de 1.500 veículos que têm determinação judicial de sequestro, mais de R$300 mil em dinheiro, bloqueio de mais de R$1 bilhão, bloqueio total de 21 fundos e ações em relação a 41 pessoas físicas, 255 pessoas jurídicas, apreensões de 192, ou sequestro de 192 imóveis e 2 embarcações. Então, esse é o panorama inicial, as equipes ainda estão finalizando o trabalho, e eu ficarei aqui à disposição para depois responder eventuais questionamentos. Volta aqui para mim.
Rose, para finalizar esse assunto, queria te ouvir. Eu só queria complementar a fala do Edu perdão, do Miguel. Eu concordo integralmente com eles, mas eu queria só complementar para trazer os outros setores investigados, porque eles realmente sequestraram o setor de combustíveis, mas tem outros setores também investigados, que é o mercado imobiliário, transporte, clínicas odontológicas e serviços de saúde, serviços de internet, limpeza urbana, setor financeiro e cultura. Sim. Então é realmente um adentramento, né, na economia brasileira, que, como o Edu disse, não é só infiltração, né? Não é o PCC ali com pessoas particulares se infiltrando, é um verdadeiro esquema e que envolve gente com muita grana e que ganha muita grana com isso e que aparentemente, né, se passa como empresários bem-sucedidos e etc. Então, realmente é uma operação muito importante nesse sentido, e que eu concordo muito com o que você colocou, Thalita, com essa questão, o Miguel trouxe os dados em relação ao que eles ganham dinheiro com o tráfico de drogas e o que você colocou na sua chamada sobre as operações em áreas periféricas e o teatro que é feito em relação a isso, como elas funcionam com muito mais violência, justamente porque são em áreas periféricas. Então, eu acho que tem uma simbologia também nesse sentido, a importância e de um trabalho feito com a Fazenda, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal. Então, é bem importante mesmo. E operações que tem como justificativa essa guerra às drogas. E o Miguel coloca agora o que de fato é que o tráfico de drogas é um montante ínfimo do total de dinheiro que circula nessa prestação de serviços, né? Você falou sobre a questão do setor cultural, né? Bota essa matéria para mim no ar, que acaba de ser divulgada pelo Globo. Reag, empresa investigada por elo com o PCC, tem ações na B3, dá nome a cinema e gere 300 bilhões de reais. Então é disso que a gente está falando, esse é um exemplo. Mas eu vou girar nossa pauta e trazer agora cenário internacional, pessoal. Quero contar com o Miguel aqui ainda com a gente para falarmos sobre a Argentina, tá bom, Miguel? O presidente Javier Milei e a irmã Karina foram retirados às pressas de uma caravana na região metropolitana de Buenos Aires, depois de serem atacados pela população. Manifestantes arremessaram pedras e outros objetos contra a comitiva presidencial. Um deles chegou a atingir Milei. A segurança precisou agir rapidamente. O ataque acontece em meio à crise política aberta por denúncias de corrupção na Agência Nacional de Deficiência e envolvem Karina Milei, a irmã e secretária-geral da presidência. Na semana passada, a imprensa argentina divulgou áudios que apontam cobrança de propina de indústrias farmacêuticas para a compra de medicamentos supostamente em benefício de Karina. Após o episódio de ataque nessa carreata, Milei foi às redes sociais e publicou uma foto na residência oficial e acusou os manifestantes de integrarem a oposição. Completou dizendo assim: atiraram pedras por falta de ideias, recorreram outra vez à violência. Então quero ouvi-los. A gente tem falado aqui sobre como o clima está quente de fato na Argentina e agora com mais esse episódio que demonstra aí a temperatura das ruas, não, Rose? Claro, o Página 12 publicou hoje uma matéria com os dados da pesquisa mais recente que saiu. E a gente comentou muito rapidamente aqui outro dia sobre as coisas estarem se complicando para o Milei e os dados dessa pesquisa realmente mostram que há uma percepção de quase 60%, de que ele tem culpa nesse escândalo, e também da irmã dele, da Karina, a participação da Karina de que ela é a culpada é de 59%, e portanto, como a gente disse aqui, ela não é só a irmã do Milei, ela é o braço direito político dele, né? E ele defendeu ela recentemente, inclusive nas articulações do partido, e que dá percepção do povo argentino, da maioria dos entrevistados, o principal problema da Argentina nesse momento é a corrupção. Então, realmente pegou muito mal. É uma pesquisa entre o dia 22 e o dia 25, se não me engano. Outra questão, ele aparece pela primeira vez atrás da Cristina e do Kicillof enquanto uma visão positiva desses políticos. É a primeira vez que ele aparece em terceiro lugar. O que predomina sobre o Milei é a visão
negativa. Então, realmente, a gente falou sobre isso, a situação para ele tem se complicado. A questão econômica também aparece nessa pesquisa como uma questão de peso, é vista de forma negativa, porque a gente viu uma baixa na inflação, mas, ao mesmo tempo, diminuição do poder de compra dos argentinos, né? Então, a inflação está baixando também porque as pessoas não têm dinheiro para comprar até itens básicos. Então, eu acho que é um momento de alerta vermelho para ele, porque essas pesquisas mostram realmente quase que uma virada, principalmente em relação à imagem dele, como ele é enxergado pela maioria dos argentinos. Como eu disse, foi a primeira vez que ele aparece em terceiro lugar. Perfeito. Edu? Aproveitando a imagem, esse cara que está aí, com a pedra na mão, é um dos líderes libertários, né? Da Libertad Avança, La Libertad Avança, LLA, que é o partido do Milei. Agora de manhã estão mostrando outras imagens dele pegando esta pedra dentro de um container de construção, né, de restos de construção, e aí ele dizendo que ele tomou a pedrada nas costas. É o de sempre com essa moçada de extrema-direita. O que aconteceu aí? Eram 5 quarteirões que o Milei ia percorrer com aquele senhor careca que nós vimos na foto anterior, que é o candidato dele na província, para a província de Buenos Aires, mas para esta região, eu não sei exatamente qual o cargo que ele está concorrendo. Tem a imagem dele fugindo de moto. Fugindo de moto. Porque não tinha nenhum esquema, porque o Milei acredita, como muita gente da extrema-direita acredita nas próprias mentiras. Ele acreditava que ele continuava sendo o líder de massas. E aí ele tem uma outra imagem que apareceu hoje pela manhã também, em que ele aparece xingando uma mulher com uma criança. Uma mulher com uma criança, na passagem dessas 5 quadras, ele conseguiu percorrer 100 metros. E depois ele teve que fugir. O termo que está sendo usado é esse. Tem imagens daquelas aquelas maletins que a Polícia Federal usa contra balas, né? Abrindo contra o Milei. Também agora de manhã descobriram que o que o atingiu foi uma lechuga, foi uma alface que bateu na cabeça dele, na imagem que a gente não conseguia ver, né, na corrida. Agora estão surgindo os detalhes. E uma outra coisa que eu achei muito interessante é que o que no Bolsonaro não pegou nem com joia para a turma dele próprio, no Milei, os tais dos 3% da Karina pegaram. A Argentina fala hoje nos 3%, que é o que a Karina, né? E eles falam nos cucas, né, que são os kirchneristas, ele é esquema K, né? E agora estão falando no esquema K da Karina também. Para terminar um pouquinho do que aconteceu ontem, sabe aquela música Guantanamera? Guajira Guantanamera, aquela música cubana, né? Guajita Guantanamera é uma camponesa, uma caipirinha de Guantánamo, né? Guajita Guantanamera. A turma estava gritando na rua ontem, eu até anotei aqui, Anta Coimera, Karina Anta Coimera. Coima é propina, né? O que para nós é comida. Então estavam lá gritando, Anta Coimera, Karina Anta Coimera. Assim, pegou. Porque como pegou no Trump a coisa do Epstein para dentro dos MAGA, para dentro dos libertários, e também aquela faixa da população que eu sou contra tudo isso que está aí, está pegando muito essa história de propineiro, coimeira. Por quê? Porque está saindo todo dia. Ontem saiu o vídeo da conversa do cara que era o presidente, diretor da agência que comprava os remédios. Está saindo todo dia um trechinho. E, pelo que eles falam, só piora. Ontem eu cheguei, nem teve assim tanto. Foi mais da mesma coisa, mas está crescendo cada vez mais. Como o Milei não tem base no parlamento, já tem defecções, e o presidente da Câmara está enfiado, que é o terceiro, o segundo na linha sucessória, como o nosso aqui, que é Menem, né, sobrinho de Carlos Saúl Menem,
não é? Eles estão dizendo que o primeiro fusível a ser queimado vai ser o presidente da Câmara. Com isso acontecendo, como o Milei não tem relação mais, ele brigou com a vice, Vidia Ruel, cresce a possibilidade de ter alguma coisa, um juízo político, como eles dizem lá, de fato, um impeachment no parlamento. Porque daí também arrancavam a Vidia Ruel do meio. Ela nega a ditadura militar. Imagina na Argentina o que é, depois de tudo que aconteceu lá, que deveria também ter acontecido aqui. Então, o quadro está cada vez pior para esses caras, que são os honestões, todo mundo é errado, todo mundo é burro, menos eu. Aqui, o que pegou foi o golpe de Estado. Nem o impensável, que é não ter pego para valer o negócio da pandemia, ou pelo menos ser levado às barras dos tribunais, está acontecendo na Argentina com corrupção e o que aconteceu com pedofilia nos Estados Unidos. Mas, de um jeito ou de outro, estão pegando essa turma. Miguel, para finalizar, quero te ouvir sobre a situação na Argentina. Olha, eu espero, como o Eduardo e a Rosa colocaram, que seja um momento de virada. O que a gente tem escutado dos nossos colegas do Instituto Tricontinental da Argentina é de que a gente tem uma situação na Argentina até aqui que era muito parecida com os primeiros meses, o primeiro ano do governo Bolsonaro, em que, por mais absurdos que o Bolsonaro falasse, no caso do Milei, a gente tem visto uma série, né, de criptomoeda, de pirâmide, enfim, de outros esquemas, fora toda a política econômica, mas que havia uma espécie de manutenção dos índices de popularidade do Milei até aqui, muito pela questão econômica e mesmo com o empobrecimento da população, um sentimento assim, já foi testado tudo, nada dá certo, então nós temos que apostar, alguma coisa tem que acontecer, alguma coisa tem que mudar na economia para melhorar, então a gente sabe que vai ser amargo, mas vamos tentar, né? E aí, como o Eduardo e a Rosa já colocaram, a gente tem uma mudança. Primeiro, o fato da corrupção aparecer. Segundo, o que os nossos colegas nos diziam é muito difícil a economia argentina se manter da forma como eles estão colocando para tentar forçar artificialmente essa paridade com o dólar, toda a situação. Então, que eles tentariam manter isso até essas eleições provinciais que a gente tem esse ano, para manter e depois tentar administrar. E agora, como eu disse, a gente tem essa mudança de cenário que pode afetar nas eleições, que pode desbloquear essa blindagem que o Milei tinha, apesar de tudo, né? E que pega no assunto, como o Eduardo e a Rosa falaram, que é sagrado para a classe média mais furiosa que o elegeu, que é o tema da corrupção, né? Que é pelo tema moral. Então, eu espero que seja, de fato, um momento de virada e que seria importantíssimo para o Brasil se a gente tivesse uma mudança de rumos políticos na Argentina nesse momento em que o Brasil e a América Latina estão aí sob ataques dos Estados Unidos, né? Hoje, além do Uruguai, a principal base de suporte ao Trump na América Latina é a Argentina. Seria fundamental que a gente tivesse, de novo, como em outros momentos, o suporte da Argentina para esse enfrentamento. Perfeito. Miguel, muito obrigada por mais essa quinta quente. A gente sempre dá sorte com o Miguel por aqui. Um beijo para você, bom trabalho. Até semana que vem. Até a semana que vem, bom final de semana para todos e todas e até a próxima quinta. Até. Olha só, vamos lá. 3 países da América do Sul se juntaram a Donald Trump nessa ofensiva contra o cartel de drogas supostamente liderado pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O Equador, sob a presidência de Daniel Noboa, foi o primeiro a classificar o cartel de Los Solis como uma organização terrorista. 9 dias depois, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, oficializou a mesma designação. O último país a se alinhar às políticas de Trump foi a Argentina, de Javier Milei. Sem citar diretamente os Estados Unidos, esses 3 países falam sobre articular e fortalecer a cooperação internacional no combate a cartéis como Los Solis, que, segundo Washington, seria liderado por Nicolás Maduro. Para a gente falar sobre tudo isso, saber qual a situação atual ali na Venezuela, a gente vai direto para Caracas, onde Bruno Falsi, correspondente da Telesur, está para nos trazer os detalhes. Bom dia, Bruno, sempre um prazer te receber por aqui. Conta mais para a gente.
Bom dia, Thalita. Bom dia a todo o público brasileiro. Bom dia, TVT, que nos acompanha aí nessa transmissão aqui diretamente de Caracas, na sede aqui da Telesur, na Venezuela, para informar vocês dos últimos acontecimentos. Enfim, eu tive aqui presente há 12 dias atrás e os ataques aos Estados Unidos seguem aumentando contra a Venezuela. Agora, inclusive, de uma guerra comunicacional está em curso contra a Venezuela, de uma possível invasão militar e despliegue de tropas no mar venezuelano. Em uma denúncia feita pela Reuters, né? Enfim, uma informação privilegiada que a Reuters teve do Pentágono, de fontes sigilosas, em que não apresentaram nomes, em que disse que 3 navios, 3 buques militares, 3 navios, 3 destroyers e 4.000 soldados marines dos Estados Unidos seriam enviados para o mar venezuelano para um suposto combate às drogas, né? Acusações essas que os Estados Unidos fez à Venezuela também sem provas, sem apresentar nenhum documento, e a Venezuela respondeu, né? Apresentando, eu expliquei isso semana passada também, ela apresentou um documento das Nações Unidas que saiu agora em junho, em que a Venezuela não é apontada como a rota internacional do tráfico de drogas, né? Há outros países da América Latina em que os Estados Unidos fez intervenções, inclusive montou bases militares nesses países sobre a alegação de estar combatendo as drogas, como a Colômbia, e o resultado foi totalmente o contrário, o oposto ao desbaratamento de organizações criminosas nesse país. Mas seguimos aqui na Venezuela, acompanhando essa guerra comunicacional, que é, como eu falei, né, Thalita, contra a Venezuela, de uma possível invasão militar a esse país. Junto a isso, Bruno, a gente tem Nicolás Maduro reforçando o alistamento militar de pessoas, de civis, né? Ele teve chamou uma primeira etapa que teve sucesso e daí ele estendeu esse alistamento, foi isso? Sim, então, esse final de semana passado, inclusive eu tive presente, eu fui enviado a um estado chamado Sucre, onde eu acompanhei o alistamento militar. Na verdade, ele é voluntário, né? O Nicolás Maduro ele chamou o povo venezuelano a defender sua nação, a demonstrar a unidade nacional do país em defesa da sua soberania, e o povo venezuelano respondeu de forma voluntária, acudiu a esses centros de alistamento voluntário, em que mais de 1.000 se espalharam pelo país nesse final de semana passado. E agora, a partir de amanhã, voltarão a ter novos alistamentos militares. Eu, por exemplo, tive presente na Praça Bolívar, aqui no centro da cidade de Caracas, em um alistamento militar, e um alistamento para as milícias bolivarianas, para ser mais exato, né? As milícias de defesa da nação e da soberania da Venezuela. E a classe trabalhadora tem ido em massa a responder esse chamado, inclusive camponeses, pescadores, como eu falei, no estado de Sucre. O Sucre é um estado onde a economia é muito forte, a economia da pesca, e aí os pescadores eles responderam a esse chamado, inclusive estão fazendo patrulhamento da costa venezuelana para essas possíveis agressões, essas ameaças à Venezuela, de uma espécie de guerra comunicacional, né, Thalita, como eu vinha falando, uma guerra comunicacional para tentar desmoralizar a nação venezuelana, desmoralizar a Revolução Bolivariana, desmoralizar o presidente Nicolás Maduro, que inclusive foi oferecida numa espécie de faroeste, né, os Estados Unidos o costume de faroeste internacional, foi oferecido uma recompensa de $50 milhões pela cabeça do Nicolás Maduro, que ajude a capturar o Nicolás Maduro, como se o Nicolás Maduro fosse uma pessoa escondida em um bunker aqui na Venezuela. Ele está sempre presente nos atos, ele está sempre presente nas ruas, junto com o povo venezuelano, e é uma pessoa muito fácil de se acessar, que a população venezuelana sempre está com ele nas ruas de Caracas, em manifestações diárias e cotidianas, em apoio à Revolução Bolivariana, contra uma ingerência externa, e inclusive uma recente pesquisa aqui na Venezuela foi feita em que 75% da população venezuelana é contra uma ingerência, uma invasão de um país externo, de um país estrangeiro, como os Estados Unidos, que tenta derrubar um governo através de acusações falsas, através de um processo de ameaças veladas de invasão militar,
em que oficialmente a Casa Branca não anuncia nada, e essas informações vêm através de meios de comunicação dos Estados Unidos, que tentam provocar todo um medo, um estado de pânico, uma guerra psicológica contra a população venezuelana, mas a população venezuelana não está assustada, ela já sofre ameaças há muito tempo dos Estados Unidos, não é a primeira. Inclusive, o país sofre quase 1.000 sanções econômicas ilegais, segundo o direito internacional, pois elas provocam dano à economia, com o objetivo de botar a população contra o seu governo, e ela acaba causando muitos danos à população em geral, e punição coletiva, segundo o direito internacional, é considerado crime de guerra. Aquilo que os Estados Unidos e seu aliado Israel praticam, por exemplo, na faixa de Gaza, em nome dos direitos humanos, é a mesma coisa que ele pratica aqui na Venezuela, né? Proíbe alimentos de entrarem, tenta causar desabastecimento de diversos tipos de produtos, causando danos muito grandes à economia daqui, como a economia da faixa de Gaza. Perfeito. Deixa eu rodar a conversa aqui com a Rose e com o Edu, para de repente questionarem o Bruno. Rose? Não, primeiro eu queria falar que é bem preocupante a adesão dessa narrativa do Trump por parte de outros países, né? Mas são parceiros dos Estados Unidos, a gente já sabe, mas mesmo assim ainda muito preocupante. Mas eu queria perguntar para o Bruno, como é que está a oposição, Bruno, agora na Venezuela? Tanto essa oposição golpista de extrema-direita, quanto alguns grupos que se colocam como oposição ao partido do Maduro, mas não são essa extrema-direita propriamente, até alguns partidos que se dizem de esquerda. Muito interessante a sua pergunta. Primeiro, também a Thalita informou no início, você comentou agora também, sobre essa internacional fascista que tenta, junto com o Trump, atacar a Venezuela. A Venezuela não se encontra isolada no mundo, né? Ela recebeu apoios fortes e uma condenação forte vindo sobre a intervenção dos Estados Unidos, a nova intervenção dos Estados Unidos à Venezuela, vindo principalmente da Rússia e da China. Mas também ontem o Mauro Vieira, o nosso chanceler, o chanceler brasileiro, fez um telefonema, o Ivan Gil, ao ministro das Relações Exteriores da Venezuela, prestando solidariedade do Brasil a esse ataque contra a soberania da Venezuela, que representa também um ataque a toda a região da CELAC, uma região considerada uma região de paz, em que não há exércitos e navios de guerra, e muito menos submarinos nucleares nessa região. E também teve apoio do governo do México. Enfim, uma série de países pelo mundo tem prestado sua solidariedade à Venezuela. Quanto à oposição, a gente precisa diferenciar dois tipos de oposição na Venezuela, como também no Brasil, né? Uma oposição golpista, uma oposição de extrema-direita, uma oposição que questiona o processo eleitoral venezuelano, que se diz o juiz desse processo, né? Como também a oposição, o setor bolsonarista, né? Questiona o processo eleitoral, questiona o Supremo Tribunal Federal, questiona as instituições brasileiras e se diz ele o porta-voz e, na verdade, o juiz da democracia desse país, né? Aqui é a mesma coisa, o setor da Maria Corina Machado, ele usa dessa narrativa e, inclusive, pede sanções econômicas ao país, como, por exemplo, o filho do Bolsonaro o fez contra o Brasil, e ele pede sanções econômicas ao país e pede, inclusive, uma intervenção militar à Venezuela. Há outro setor, um setor democrático, um setor que reconhece o processo eleitoral, que participa das eleições, como participou agora das eleições à prefeitura e ganhou, inclusive, das 235 prefeituras em jogo. O campo opositor ganhou 50 prefeituras, e esse setor opositor, ele condena todas essas intervenções dos Estados Unidos, ele condena todos esses ataques, esses novos ataques dos Estados Unidos, e condena também as sanções econômicas ilegais, considerado pelo direito internacional crimes de guerra, né, como eu falei, condena também essas sanções e está, junto com o governo, mostrando essa unidade nacional que o Nicolás Maduro convocou o povo a demonstrar,
que, na verdade, aqui o povo da Venezuela ele defende o governo, ele defende as suas instituições e ele está disposto, até com armas, a defender o seu país de uma intervenção estrangeira. É importante, só para finalizar, é importante salientar também que essa suposta invasão militar, inclusive de forma militarmente falando, né, estruturalmente, como você pretende invadir um país com 4.000 marines e 3 buques de guerra, se, por exemplo, só no Iraque, em 2003, os Estados Unidos necessitou de entre 300.000 e 4.000 soldados para iniciar a invasão ao Iraque. A última intervenção militar na América Latina dos Estados Unidos foi em 1989, no Panamá, onde os Estados Unidos usou de 25.000 soldados para intervir no país que é muito menor do que a Venezuela, como o Panamá, para derrubar um governo democraticamente eleito nesse país. Então, a Venezuela segue em luta por sua soberania, contra a intervenção estrangeira dos Estados Unidos, que procura novamente tratar a América Latina como seu pátio traseiro, como a sua região de domínio internacional. Edu? Eu queria saber, na mesma linha que a Rose perguntou da oposição, eu queria saber das forças militares. Como é que está o Exército, para além das forças revolucionárias e milicianas, como é que está o governo relacionado, né, a relação do governo com as Forças Armadas? É interessante essa pergunta, porque aqui é uma revolução, como em Cuba, né, a Revolução Bolivariana é uma aliança cívico-militar, é uma revolução cívico-militar. Então, as Forças Armadas elas estão alinhadíssimas com a Constituição, com essa nova Constituição que foi aprovada pelo povo venezuelano, né, durante o governo do Hugo Chávez, as Forças Armadas venezuelanas estão mobilizadas para uma possível invasão militar dos Estados Unidos. As águas estão sendo patrulhadas, os seus navios estão todos despregados. O exército venezuelano ele se encontra em constante mobilização, né? Assim como o exército cubano, pois as ameaças dos Estados Unidos não são de hoje. Sempre há ameaças dos Estados Unidos sobre a soberania da Venezuela, e a Venezuela sempre se encontra preparada para uma suposta escalada militar contra o seu país. Vide que os Estados Unidos se consideram juiz do mundo, né, e tem feito nos últimos anos inúmeras intervenções militares sob falsos argumentos, como, por exemplo, a própria intervenção, como eu citei, do Iraque, dizendo que o Iraque tinha armas de destruição em massa e que em nenhum momento as encontraram, e agora ataca a Venezuela sobre falsas alegações, sem prova, sem apresentar nenhum documento, como a do Iraque também, acusando o Nicolás Maduro de ser o cabeça do cartel de Solis, acusações assim completamente absurdas, inclusive desmentidas pela própria Nações Unidas. Bruno, muito obrigada pelas informações que você traz aqui para a gente. Tenha um bom trabalho por aí e até uma próxima. Um grande abraço para você. É um prazer, Thalita, é sempre um prazer estar aqui com a TVT e com vocês, informando aqui da Venezuela sobre o que vem acontecendo aqui nesse território. Um abraço, Bruno, até. Olha só, vou manter a Rose e o Edu aqui comigo para a gente comentar essa próxima notícia rapidamente. O governador Tarcísio de Freitas conseguiu aprovar na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que entrega terras públicas para grandes produtores rurais com descontos de até 90% no preço. Lá nessa lista de possíveis beneficiados, tem até um acusado de trabalho escravo e lavagem de dinheiro. Quem tem informações para a gente é a repórter Gerrana Rodrigues, ao vivo. Olá, boa tarde, Gerrana. Boa tarde, Thalita, boa tarde, Rose, boa tarde, Edu. Hoje eu estou aqui em frente ao ITESB, o Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Eu estou aqui porque uma das coisas, das consequências que esse PL, esse projeto de lei 410/2025, que o governador Tarcísio enviou para a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, faz, né, é tirar a função do ITESB de
como fala, de demarcar, de mediar a questão das terras devolutas. Essa era uma função do ITESB, porque as terras devolutas, para quem está em casa entender, são aquelas terras que pertencem ao estado de São Paulo, terras que deveriam ser aí destinadas à reforma agrária e, de acordo com esse novo projeto do Tarcísio, não precisam mais ser destinadas à reforma agrária. Os fazendeiros que grilaram essas terras passaram a ocupar essas terras ali na época, na década de 1950, 1960. Agora, com esse projeto, eles podem comprar essas terras e comprar com descontos, como você mesma falou, de até 90%. Lembrando, Thalita, que esse projeto é um projeto muito parecido com esse que foi aprovado agora, na verdade, já tem maioria, precisa só uma votação de emenda para terminar de passar. Um projeto muito parecido foi aprovado na época em que o João Dória era governador, depois Tarcísio pega o projeto, continua tocando. A questão é que os prazos para que esses fazendeiros regularizassem as terras que eles tomaram, acabou no ano passado. Então, o Tarcísio coloca esse novo projeto para votação para aumentar esses prazos. Sobre isso, eu conversei com o Márcio Santos, ele que é da coordenação nacional do MST. Vamos acompanhar. O governador João Dória iniciou lá em 2019, 2020, esse tema na Alesp para transferir, para mudar a orientação da lei de que não seria mais para objeto de reforma agrária, e sim para regularização dos antigos grileiros. O governador Tarcísio não só deu prosseguimento, como agora está fazendo um rearranjo para aumentar o limite do tamanho da área que será regularizada. Parece que havia um limite, né, de até 500 hectares, e posteriormente foi feito ajeitamentos em acordos com a bancada pró-latifundiários e pró-governador, para não ter limites no tamanho da área a ser regularizada. E com desconto, então, com rebate de mais de 90% do valor de mercado dessas áreas, né? Então, a gente costuma dizer que é uma reforma agrária às avessas. Hoje, quem é esse acusado de trabalho escravo, que inclusive pode ser beneficiado por esse projeto? Isso mesmo, Thalita. Nessa lista de possíveis beneficiários tem o pecuarista Antônio José Junqueira Vilela Filho. Ele é conhecido como Jotinha. Lembrando que essas informações aí são da Carta Capital. Ele foi condenado em 2024 por desmatamento em Altamira, no Pará. Foi obrigado a pagar na época R$1.200.000 em indenização, recuperar mais de 134 hectares. Além disso, ele também é investigado aí por trabalho escravo. Quero lembrar aqui que, como esse não é um tema novo, esse projeto, essa entrega de terras para os fazendeiros aqui do estado de São Paulo, já existe uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, tramitando no STF, o Supremo Tribunal Federal, questionando, né, que as terras devolutas, elas precisam ser destinadas à reforma agrária e que esse projeto seria inconstitucional. A questão é que esse projeto, essa ADIM, está há 2 anos parada aí na mão da Carmen Lúcia. Eu também conversei sobre isso com o Márcio. Vamos acompanhar. Porque as terras públicas do Brasil todo, ele tem que ser feito uma governança territorial, primeiro, para o Estado arrecadar essas terras como seu patrimônio e transformar eles em assentamentos ou dar uma função social para essas terras, né? E o que o governador Tarcísio está fazendo, na verdade, é um leilão de terras públicas a preço de bananas. Isso é inconstitucional e deve ser derrubado. Nós temos uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, assinado pelo Partido dos Trabalhadores, que está há mais de 2 anos parados no Supremo, nas mãos da Carmen Lúcia, porque o governador Tarcísio fez uma gestão no STF há mais ou menos 2 anos atrás, e a partir dessa gestão, dessa visita que ele fez lá no Supremo, essa ação direta de inconstitucionalidade foi engavetada. Uma outra dúvida, Gi, de quanto de terra a gente está falando quando tratamos desse projeto?
Thalita, é muita coisa. Quando a gente fala das terras do Pontal do Paranapanema, terras que, como eu mencionei, foram griladas, tomadas, roubadas ali na década de 50 e 60, só de terras devolutas a gente está falando de 1 milhão de hectares. Se a gente somar também as outras terras de horto florestal, são mais 200 mil hectares. Então, no total, aí 1 milhão e 200 mil hectares de terra que correm risco aí de serem entregues, de não serem destinadas à reforma agrária com esse novo projeto de lei do Tarcísio. Essa terra poderia garantir soberania alimentar ao povo aqui do estado de São Paulo. Vamos acompanhar o que o Márcio falou sobre isso. Esse estoque de terras públicas e devolutas daria para assentar no estado de São Paulo mais de 50 mil famílias. O estado de São Paulo é um estado totalmente à mercê de problemas sazonais de abastecimento. Então, estrategicamente, se houvesse um planejamento estratégico, essas terras poderiam ser reassentadas famílias para que a gente pudesse ter uma soberania alimentar, que a gente pudesse ter uma oferta de alimentos mais barato e de qualidade na mesa do trabalhador do estado de São Paulo. Então, a reforma agrária é um assunto estratégico, tem que ser um assunto estratégico de Estado. E o que o governador está fazendo, na verdade, é a reconcentração fundiária, é a entrega à bandeja para pessoas que não precisam da terra, que especulam com a terra e que são grandes fazendeiros. Então, a questão que impacta diretamente o povo de São Paulo é que essas terras poderiam estar a serviço da reforma agrária, da agricultura familiar, e, na verdade, vão virar terras para especulação, para produção de commodities, para exportação. Thalita, lembrando que o projeto foi aprovado com 48 votos favoráveis, deputados aí das bancadas do PL, PSD, PSDB, União e Republicanos, né? E teve aí 13 votos contrários de partidos como o Partido dos Trabalhadores e o PSOL. Ainda não teve a votação completa por causa do quórum, porque aí precisa analisar as emendas da oposição que foram feitas. A gente segue acompanhando o desdobrar da votação desse projeto de lei. Muito obrigada pelas informações, Gi. Boa tarde para você. É isso, acho que só prova que Tarcísio, de fato, é entreguista, né? A gente está acompanhando esse esquema de propina descoberto no estado de São Paulo e a gente teve acesso, inclusive, a essa informação de que Tarcísio tem concedido as maiores isenções fiscais para empresas que têm as maiores dívidas com o estado de São Paulo. Daí agora a gente tem essa questão também das terras sendo entregues a preço de banana. A gente fica falando, Edu, inclusive sobre a eleição para governo do estado no próximo ano, e você fica fazendo campanha para Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, se ganhar essa eleição, ele vai pegar um estado quebrado. Vai ser um baita de um problema, não? Quero ouvi-los para finalizar, Edu. Olha lá. Vamos falar do estado de São Paulo. Dinheiro público. Para ficar só naquilo que a moçada de mercado financeiro, não essa moçada que está sendo visitada hoje pela PEP, os honestões falam, gastaram o dinheiro público, o Estado precisa diminuir. Mas o Estado precisa diminuir como? Já que vocês dizem que o Estado tem tanto que diminuir. É dando terra para quem já tem? É dando terra para quem roubou terra? Se é terra do Estado, isso é dinheiro. Já que vocês entenderam, o raciocínio é extrapolado. Já que não vai fazer reforma agrária, porque acha errado fazer com que caia o custo para cesta básica e também para merenda escolar, dar emprego, possibilidade de renda para as pessoas, já que vocês acham que isso é errado, joguem pelas próprias regras. Nem isso essa turma é capaz de fazer. Nem jogar pelas próprias regras. Talvez a Polícia Federal tenha mais trabalho. Talvez a Polícia Federal tenha que fazer mais visitas. Tá. Rose, para finalizar... É o projeto de país Tarcísio, né, Thali? É um sintoma, né, do que eles pensam enquanto o papel do Estado. Tirar dinheiro dos pobres para colocar nos ricos. E isso que o Edu trouxe, dessa coisa de gastar, dessa preocupação com o gasto público, não é a preocupação com o gasto público, é com quem vai ser gasto o dinheiro. Sim. Então eu acho que é um sintoma do que pode vir a ser um governo Tarcísio. Projeto de país do Tarcísio de Freitas. É isso.
Edu, Rose, muito obrigada. Até amanhã para vocês dois. Até amanhã.